Bom dia. Ora, muito obrigado por me terem convidado para eh, voltar aqui a Portugal. Eu falei há 15 anos atrás numa conferência sobre terapia animal. É um prazer estar aqui novamente. A Laurentina falou de muita coisa que eu já ia referir. A regra geral, eu demoro 2, 3 horas para fazer a minha palestra. Desta vez vou tentar fazer tudo em 45 minutos. Estou à frente da National Link Coalition nos Estados Unidos, que estuda a interface, portanto esta interface que tem a ver com os maus-tratos a animais e a violência familiar. Muitas das publicações referidas pela Laurentina são grátis e se decidirem recebê-las, enviem-me um e-mail e trataremos de fazer com que elas cheguem a vocês. Tal como a Laurentina referiu, The Link é uma organização multidisciplinar. Eu comecei a trabalhar com esta organização na década de 1980. Eu trabalhava num abrigo para animais em Colorado e decidi pedir a um veterinário para falar sobre cuidados a animais domésticos. E nessa altura eu era o representante do bem-estar animal da Comissão de Bem-Estar Animal da Associação Americana de Veterinários e pedi então ao veterinário, disse-lhe: doutor, todos os professores nesta sala têm que reportar suspeitas de abusos a crianças e isto obviamente é obrigatório. Não sabia exatamente se os veterinários, enquanto médicos, também tinham que reportar o abuso de crianças. E perguntei-lhe se ele fazia isso e ele disse: bom, com efeito eu faço. Nós temos 50 estados nos Estados Unidos e o único estado que reconhecia que de facto os veterinários poderiam reportar o abuso de crianças era o estado do Colorado. Nós, na nossa zona, temos crueldade animal, mas porque é que eu queria fazer isto? Portanto, reportar a crueldade animal. Nesse caso, eu posso perder clientes. E eu comecei a pensar, bom, então os veterinários não devem ser proativos no que diz respeito a reportar a violência a animais, exatamente como é necessário reportar a violência a crianças. Um ligeiro problema com o microfone. Ora, e eu não fui o único que pensava exatamente desta forma. Muitos colegas meus pensavam exatamente dessa mesma forma e decidimos então, em 2008, criar este grupo, National Link Coalition, e temos um boletim mensal, temos uma colaboração que tenta adressar a violência interpessoal e entre as espécies. Estudamos a legislação que afeta as pessoas e os aspectos de violência. Temos diversas campanhas em Milwaukee, Laurentina, referidas pela Laurentina. Realizamos campanhas para aumentar a consciencialização por parte das pessoas. Falamos da forma como o abuso animal está ligado também com a violência em relação a crianças, mulheres e idosos. Portanto, através desta abordagem, chegamos à conclusão, portanto, que é necessário haver este tipo de abordagem. Vemos esta ligação, portanto, como vos estava a dizer, e estas situações acontecem independentemente em silos. Muitas vezes não nos apercebemos que elas acontecem. As pessoas nessas áreas estão muitas vezes a lidar com as mesmas vítimas e os mesmos autores das agressões a essas vítimas.
Ora, estes estilos, como vos disse, estavam totalmente separados e só no início da década de 1990 é que as pessoas começaram a pensar que a violência doméstica afeta também, por exemplo, as crianças ou os idosos, mas a crueldade ao nível dos animais, a comunidade veterinária estava sempre numa espécie de periferia, porque a sociedade dizia, bom, é apenas um animal e os animais são menos importantes do que as pessoas. Portanto, esta situação foi sempre colocada um pouco à parte. Ora, as realidades que muitas destas grupos se debatem são demasiado grandes para conseguirem ser resolvidas isoladamente. Contudo, se combinarmos recursos, podemos fazer um trabalho muito mais eficaz e trabalhar em conjunto no sentido de conseguirmos corrigir estes problemas entre as espécies e entre as pessoas. E foi aqui que criámos então o link e grupos como veterinários, as autoridades, enfim, podem identificar diversas formas de violência a pessoas e animais na sociedade. O link liga todos estes aspectos e permite também aos legisladores e às entidades de regulamentação ver que não é apenas um animal, que também afeta as pessoas. E tal como a Laurentina disse, esta é a versão inglesa quando os animais estão em risco, as pessoas estão em risco, e quando as pessoas estão em risco, os animais estão em risco também. A Valentina falou do modelo de bem-estar. Esta é a versão inglesa, utilizada no Canadá e também noutros locais. Neste chapéu de chuva do bem-estar, temos aqui abuso animal, diminuição da violência ou dos maus tratos contra animais, crianças, reduzir o crime e aumentar a colaboração entre as diversas agências. Isto está tudo debaixo deste chapéu e é isso que faz esta associação, o link. Aspectos básicos de violência em relação de acordo com o link. A crueldade, os casos de crueldade de animais, historicamente, foram marginalizados pelos tribunais porque dizem que é apenas um animal. Nenhum serviço de bem-estar animal ou humano tem os recursos adequados, mas se tivermos programas colaborativos, podemos reduzir a duplicação e ser mais eficientes. Os maus tratos dos animais não é apenas um aspecto que tem a ver com o bem-estar e com os direitos, e afeta também as pessoas enquanto potenciais indicadores ou previsores de que outros crimes podem acontecer. A palavra potencial aqui é bastante importante. Aquilo que acontece em casa não não acontece apenas em casa, e muitas vezes o processo de agressão dos animais é depois replicado noutros locais. Quando também abordamos ações colaborativas para evitar e para punir a violência interpessoal e entre as espécies, vamos trazer desta forma benefícios aos seres humanos também. Identificamos diversos tipos de ligações neste modelo. Provavelmente a mais importante, a mais comum, tem a ver com a violência contra mulheres. A maior parte da violência doméstica tem a ver com um homem que maltrata uma mulher. Também temos violência quando temos relacionamento entre sexos iguais, mas, regra geral, o que acontece é que o homem exerce violência em relação à mulher. O que acontece muitas vezes é que também há laços que foram estabelecidos com os animais de estimação e, ameaçando o animal,
é uma forma muito eficaz de fazer com que as mulheres e as crianças não saiam de casa, não abandonem a casa, não abandonem o lar. Está provado que são necessários 7 ou 8 episódios de agressão a animais de estimação antes de, por exemplo, uma mulher decidir abandonar o lar onde vive. A mulher vai continuar a ficar no lar juntamente com o filho, e a situação perdura e muitas vezes há retaliações após uma agressão animal. Há retaliações sobre a mulher, sobre o filho e sobre pessoas que ajudem a mulher e o filho. Também temos abuso sexual em crianças e, neste caso, a ameaça é que se a criança disser aquilo que se passa, contar aquilo que se passa, então o agressor vai matar o animal de estimação. As implicações ao nível das crianças que não só magoam animais, mas que também testemunham a crueldade animal. Isto pode ser um problema que dura toda a vida, porque eles deixam de ter sensibilidade à violência e depois passam de agressão a animais à agressão a pessoas. Uma população, isto tende a afetar também as populações mais idosas, aspectos de saúde pública, e é necessário termos uma resposta multidisciplinar. Isto são situações que perduram. Lutas entre animais, estas lutas estão ligadas a homicídios, também ao tráfico de drogas. As crianças que vão a estes eventos são também expostas a uma violência animal muito brutal. E depois também temos um último aspecto que tem a ver com o abuso sexual de animais. Há pessoas que preferem ter fazer sexo com animais, quando procuramos, se fizermos uma busca de pornografia online, também vemos que existe muita literatura disponível no que diz respeito ao abuso sexual de animais. Há um estudo nos Estados Unidos que analisou as investidas fatais por parte de cães, nomeadamente pitbulls, e com efeito são perigosos. Gary Petronic fez este estudo em 2013 e constatou que ao longo de um período de 10 anos havia 256 mortes devido a ataques por pitbulls. Aquilo que foi mais significativo foi que, independentemente da raça envolvida, mais de 1/5 eram animais que tinham sido abusados, e eles lutaram contra isso como podiam, com os dentes. A violência gera violência. Em Indianapolis, no estado da Indiana, Campbell chegou à conclusão que os polícias estão sempre reticentes em intervir numa situação de violência doméstica. Há um risco que é superior, com efeito duplica um risco para a vida dos polícias. Depois também um outro estudo que mostra, que revela que 31% das pessoas que foram condenadas por fazerem sexo com animais também tinham sido autores de crimes de maus tratos contra pessoas.
Isto é uma preocupação da sociedade e muitas vezes pensa-se nas crianças, na família imediata e mais alargada e os animais de estimação ficam sempre na periferia. Temos que tomar cuidados em relação às pessoas, é isso que se diz, regra geral. As agências de bem-estar animal nos Estados Unidos obtêm cerca de 1% de todas as contribuições para fins de caridade das agências de controle governamental que acolhem animais nas ruas, recebem ainda menos dinheiro. Temos que mudar este modelo e a única forma de o fazer é compreender que, de facto, os animais de estimação são membros da família e que a esmagadora maioria das pessoas em todos os países pensam nos animais de estimação como companheiros e o veterinário torna-se então um outro médico de família e é importante que o veterinário esteja na linha da frente no sentido de prevenir crimes contra animais e obviamente a família tem que incluir os membros de 4 patas. Quando falamos de maus-tratos animais e violência contra as mulheres, há muitas ligações emocionais. Já vimos que os animais impedem que as mulheres e as crianças fujam, saiam de casa e a razão pela qual uma mulher, por exemplo, se autoculpa, diz isto é a minha culpa, a culpa é minha. E obviamente temos que lhes fazer sentir que a culpa não é delas, a culpa é dos agressores e que elas têm que sair de casa juntamente com os seus filhos e com os animais. A ligação entre os maus-tratos animais e maus-tratos a crianças. As crianças que cometem crueldade contra os animais é um dos indícios de que mais tarde as coisas também podem continuar a acontecer. As crianças que não só cometem crueldade animal, mas também que a cometem, correm um risco muitíssimo maior de praticar abusos mais tarde na sua vida, como o bullying. Aqueles que foram vítimas de bullying muitas vezes transferem essa energia em relação a animais. As pessoas que trabalham ao nível do bem-estar das crianças muitas vezes não olham para aquilo que acontece ao nível dos animais, do lar onde as crianças vivem. Conheço pelo menos 4 casos nos Estados Unidos e no Canadá em que as famílias foram investigadas e as crianças morreram devido a mordeduras de cobras, que eram animais de estimação. E isto nunca ocorreu, por exemplo, às pessoas dos serviços de saúde. Muitas vezes essas pessoas são o único apoio emocional que as crianças têm. Diz-se muitas vezes que todos os serial killers, assassinos em série, começam tratando mal os animais. Isso não é verdade. Está provado que apenas 10% dos assassinos em série é que provocaram maus tratos animais. As crianças que são vítimas de violência doméstica procuram abrigo junto dos seus animais de estimação. Temos que dar mais atenção a estas crianças. Identificamos 7 áreas em que os maus-tratos animais e os maus-tratos cidadãos séniores estão juntos.
Ora, os idosos gostam muito dos seus animais, mas devido a limitações físicas, por exemplo, problemas cognitivos, como a demência, Alzheimer, esquecem-se de alimentar os animais ou muitas vezes não os deixam sair e muitas vezes os animais acabam por urinar e defecar em casa. Os animais acabam por ser negligenciados. O outro lado da moeda é que pegam no dinheiro que têm muitas vezes e gastam tudo nos animais, mas não gastam nada com eles. Recusam-se a ir para hospitais ou para instituições de cuidados de saúde porque não tem lá ninguém que cuide dos seus animais. Ou então até acabam por comer comida para ração para animais. Esta situação pode ser bastante intensa. Um animal de estimação pode ser a última ligação a um esposo que morreu recentemente. Muitas vezes o animal pode ser a única razão que o idoso tem para sair, para ir à rua. E se o animal morrer, isso pode ser extraordinariamente devastador para este idoso. As pessoas que trabalham com estas pessoas idosas muitas vezes têm medo de visitar as casas onde vivem estes idosos devido ao facto de se amontoarem latas com restos de alimentos. Muitas vezes os animais também não são amigáveis e por isso estes idosos acabam por não ter os serviços de que realmente necessitam. Também temos casos de exploração financeira. Muitas vezes há casos em que as pessoas com deficiências têm uma grande ligação a animais e existem outros membros da família que têm ciúmes desse tipo de situação. E depois há uma perturbação também mental das pessoas que tem a ver com ter muitos animais. Vejamos então quais são os caminhos para o futuro. A veterinária desempenha um papel muito importante. Há uma nova percepção dos veterinários e os veterinários são vistos como os peritos da saúde animal e devido a isso e devido ao crescimento da forénsica animal, e vamos falar disso esta tarde, a polícia recorre cada vez mais aos veterinários para lhes darem informações sobre determinadas situações. O público compreende isto e por isso mesmo está a dar mais valor aos veterinários. Isto é uma coisa que acontece na província de Manitoba, no Canadá. E na América do Norte, por exemplo, os abrigos para animais, ONGs, são designados por Humane Societies, sociedades humanitárias, não exatamente o mesmo sentido que lhes é dado em Inglaterra. Quando há abuso de animais, a maior parte das pessoas chamam os veterinários e não estes abrigos para animais ou a polícia. Foram necessário muito tempo para fazer com que os veterinários fizessem parte desta situação. Foram necessários cerca de 30 anos na América para reconhecer que isto é um aspecto importante e que o abuso animal é algo que cai debaixo da sua atividade. E agora temos diversos intervenientes ao nível de associações veterinárias nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, que requer que os veterinários reportem o abuso, suspeitas de abuso animal. E há legislação que prevê exatamente isso. Nos nossos 50 estados, neste momento, temos 41 estados em que os veterinários têm ou podem reportar abuso animal.
e em alguns Estados estão imunes à responsabilidade civil caso façam caso reportem estas situações. Como é que eu sei que é um maltrato, dizem os veterinários? Bom, nós temos uma área que é a forensica animal, há muita literatura disponível, nós damos um curso online através da Universidade de Flórida, a Anabela tirou esse curso, nós também temos orientações ao nível da gestão destas situações, estão disponíveis no nosso website. Podem fazer download dessas publicações e a pergunta que vem a seguir é quem é que o veterinário vai contactar. Nos Estados Unidos há 65 números de telefone a contactar em caso de maus-tratos animais. Não existe um número nacional. Mas pelo menos os veterinários sabem quem devem contactar em caso de constatar estas situações. A proteção animal está neste caminho para o futuro e deixem-me ler-vos isto. A filosofia na comunidade de bem-estar animal está a mudar no sentido de endereçar os problemas humanos subjacentes às crises com animais. Os abrigos de animais e a sua filosofia de serviço está a envolver no sentido de reconhecer que é necessário tratar os sintomas de problemas de bem-estar animal. Para sermos devidamente eficazes, as causas subjacentes, como a disfunção da comunidade ou das famílias, têm que ser devidamente endereçadas. E vemos aqui que há uma visão mais holística. Com efeito, não estão a lidar apenas com o animal, mas sim com toda a família. Uma das áreas mais novas em que nos temos que envolver é o campo dos cuidados sociais. Aqui temos uma batalha muito grande. Existem 887 escolas para trabalhadores sociais e apenas uma minoria aceita que o animal também faz parte da família. Neste caso, temos aqui uma associação chamada Veterinary Social Work, trabalho social veterinário, que trabalha nesta área ao nível da gestão de conflitos, no sentido de ajudar os veterinários e o seu pessoal a lidar com os desafios do trabalho que têm que fazer todos os dias. Há também terapêutica animal, ajuda ajudar as pessoas a fazer o luto adequado quando os seus animais de estimação morrem. E dizemos que este é o lado humano da medicina veterinária. Começamos a ver coisas deste tipo. Existe uma área ao nível do trabalho social chamado genograma. Isto é um mapa das ligações emocionais que as pessoas num lar têm, numa família, têm até há 3 gerações atrás. Portanto, mostra como as pessoas reagem ao pai, enfim, aos diversos membros da família, e temos aqui todos estes diagramas. Das forças policiais estamos também a fazer bastante progresso. Há uns anos atrás o FBI relatou que o abuso animal não é só um perigo para as famílias, mas também um perigo na área do terrorismo. Tem havido vários incidentes de terroristas que prejudicaram animais e foi de facto um sinal de aviso ignorado. Temos vários níveis de crime nos Estados Unidos. Temos ofensas contra ordenações e pequenos crimes. No início da década de 90, apenas 5 dos nossos 50 estados tinham, de facto, a designação de pequenos crimes considerados contra animais.
mas continuam a ser geralmente contra ordenações ou ofensas. Temos vários departamentos policiais, forças policiais que têm grupos específicos para tratar do abuso animal, porque são casos extremamente complexos e existem tantos. Mencionei relações sexuais com animais. Neste momento é ilegal em 48 dos 50 estados. 2 estados continuam a achar que ainda deve ser legal, mas estamos a trabalhar arduamente com esses estados. Começamos também a ver, nos últimos anos, movimentos no sentido de dar a possibilidade de providências cautelares para a proteção de animais. 38 dos nossos estados já incluem nas providências cautelares os animais e muitas das vezes até os animais de quinta são incluídos. Já estive em abrigos de animais, onde uma das partes vem trazer o animal para poder dar para adoção, para que o outro cônjuge não consiga ter custódia do animal. Neste momento temos 6 estados que incluem a custódia dos animais no sentido de poderem avaliar quem é o cônjuge que melhores condições tem para tratar do animal. Muita semelhança daquilo que se faz com crianças. Temos agora 12 estados onde os atos de crueldade contra animais, com o objetivo de intimidar no seio da violência doméstica, é também considerado como um ato de violência doméstica. Pode ser julgado enquanto tal. Portanto, algumas alterações legislativas interessantes para nos dar alguma esperança. Vemos também alguns passos em frente na área da violência contra mulheres. Temos cerca de 250 dos nossos abrigos nos Estados Unidos são também chamados de pet friendly. Portanto, 250 abrigos para mulheres. Ainda há muito trabalho a fazer, mas existe agora um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica que aceita animais, pelo menos um por cada estado. E pelo menos um por cada condado. Portanto, existe muito mais financiamento neste momento oriundo de várias fontes do governo, ONGs e outras associações para apoiar estas causas. Temos também formas de ajudar quem quer escapar à violência doméstica, uma forma de encontrar um abrigo que possa acolher também os animais de estimação ou alternativas de adoção temporária, nestes casos. Temos também abrigos que proporcionam formação no sentido de poder ajudar as pessoas a arranjar mecanismos para poderem se libertar da violência doméstica, salvaguardando a integridade dos seus animais de estimação. Mas existem ainda muitas lacunas. Como referi, os assistentes sociais não estão a receber formação, seja a nível universitário ou em regime de formação contínua no que toca esta formação muito específica. Temos também de formar os veterinários para não só responderem à questão dos abusos contra animais, mas também violência doméstica. A maior parte dos veterinários são mulheres, a maior parte das pessoas que trazem os seus animais para o consultório veterinário são mulheres, portanto estamos a falar de uma questão que pode ser gerida também muito facilmente através destes pontos em comum. Deveríamos também ter um processo através do qual os diferentes abrigos para pessoas vítimas de violência doméstica ou para animais tenham um sistema de colocação de questionários para poderem aferir as condições em certas situações concretas.
que haja uma interligação com outras agências e que seja possível o processo decorrer de forma muito mais célere. Precisamos de muito mais abrigos não só para os animais, para as pessoas sem abrigo, para pessoas vítimas de violência. Foi realizado um grande estudo por parte da nossa Agência para a Saúde, há uns anos atrás, olhando para os traumas adversos na infância e a forma como criam traumas para a vida e promovem a adoção de comportamentos de risco e encurtam a esperança média de vida. E claro que a questão dos animais e a ligação com a crueldade contra os animais não tem sido incluída, mas é um elo extremamente importante. O LINC oferece-nos um caminho em diante, uma forma de conseguirmos prosseguir. Podemos continuar, obviamente, a trabalhar neste ambiente de silos, com pessoas a dizerem, bem, isto não me diz respeito, isto é responsabilidade deste ou daquele, ou podemos todos ir até ao parque dos animais e brincarmos todos em conjunto. Mas podemos, de facto, todos juntos trabalhar para criarmos alterações sistémicas a longo prazo, reunirmos e unirmos esforços para podermos criar comunidades mais seguras. Esta senhora vive na Califórnia e ela diz que os abusos contra os animais são semelhantes ao chamado canário abusado nas minas de carvão. Ou seja, se nós conseguirmos salvar o canário na mina de carvão, podemos conseguir salvar muito mais vidas. E é esta lógica de não estamos apenas a salvar uma vida, mas a salvar pelo menos duas. Está a ser feito um trabalho meritório no que diz respeito à tradução deste livro. Há muito material, muitos recursos disponíveis no nosso site que todos poderão aceder. Portanto, por favor, visitem o nosso website para poderem aceder a esta informação. E irei falar um pouco mais sobre a componente veterinária esta tarde. Por favor, estejam à vontade para me enviar um e-mail. Terei todo o gosto em responder às vossas questões. Não sei se vamos fazer agora um período de perguntas e respostas ou se já estamos um pouco atrasados.